o mundo ele tá muito coletivista, né? A gente tem essa ideia do bem-estar social, essa coisa toda que foram vendidas. A gente viveu muito isso na pandemia, que era aquele... Não, sim. Então, quer dizer, você esquece a própria cultura do cancelamento também é assim, né? Ela pega um indivíduo, ela vai lá, e você esquece a sua individualidade. Então você vai junto com aquela turma, pensando mais ou menos parecido com aquele, por isso que eles não querem mais. Eles querem controlar tudo que você tem. Celular, rede de família, rede social. Por quê? Porque quando você tá com esse negócio, não, eu tenho que usar máscara, senão eu vou morrer. Você esquece de você. Você deixa de ser um indivíduo para pensar exatamente igual. Por isso que eles gostam de deixar a gente com medo. Que é uma maneira de você... controlar. Porque eles não controlam, eles controlavam a mídia, não é, Samidana? A mídia era controlada na época. Por exemplo, se você pegar hoje o Trump, ele perdeu a eleição também por causa do Covid. Morreu o quê? 300 mil pessoas. Com o Trump, acho que foi isso, né? Acho que nem tinha chegado. Acho que nem chegou a 300 mil. Acho que nem tinha chegado. Vai bater em 1 milhão. Era bem menos. 1 milhão. Ele pegou o ranking da morte. Tinha o ranking da morte, que tinha toda hora aquele ranking da morte. Contagem. O Biden entrou, esqueceu, vai bater 1 milhão de mortes nos Estados Unidos. Ninguém mais fala sobre isso. Acabou o assunto da Covid. Então isso é uma maneira... Você não pensa mais como você. Você fala, não, eu preciso fazer em benefício próprio. Só que o Estado arranca o seu fígado. Sim. E até hoje você vê todo mundo andando de máscara. Então isso que você tem que pensar, que quando o cara faz esses movimentos de cancelar, é sempre um cancelado. Sim. Né? É sempre uma turma. Um é escolhido. Isso. Um é escolhido, Boi de piranha. vai lá e cancela, e você fica com medo, você vai com esse pensamento. Mas eu acho que o mundo está vivendo assim e a gente tem que se adaptar a esse mundo. Ou você acha que muda, meu querido Paulo Figueiredo, você que tem ideias boas e interessantes? Revolucionárias. Não tô nem mais tão preocupado comigo, Emílio. Eu tô preocupado com as minhas filhas. Eu tenho uma filha de 5, 6 anos, eu tô preocupado com o mundo delas, não é exatamente com o meu. O meu eu tô que nem você aqui, eu já tô todo arrebentado mesmo. Ferrado. Eles que se ferrem, né? Tanto, Tem um ursinho já triste, me bateram tanto, mas é o que o Rock Balboa diz, né? Não é o conforto você bate, é o conforto você apanha e você consegue keep moving forward, né? Consegue ir adiante. E você está coberto de razão na tua análise, Emílio. O que esses caras gostavam, eles têm saudade do tempo em que, no Brasil, por exemplo, um veículo de comunicação determinava o que toda a população sabia e pensava. E hoje é a era do caos, é a era que todo mundo tem acesso a todas as informações. E tem um monte de informação falsa, claro que tem. Negócio de microchip dentro da vacina, não sei, tem um monte de informação maluca. Mas quem sou eu para impedir você de ter acesso à informação maluca? Isso é um absurdo, é uma megalomania. É uma doença mental. Paulo, tecnicamente uma doença mental, quando você se acha capaz de saber tudo que está acontecendo na realidade. A solução para isso é consciência das pessoas. Diga, Marcão. Eu ia falar exatamente isso. A solução para informação falsa é sempre mais informação. Nunca passa pela restrição de algum tipo de informação. É assim que você convence as pessoas, e a gente enfrenta isso no ambiente docente constantemente, com livros ruins, né? Então você tem, por exemplo, Boaventura de Souza Santos, que é um radical de esquerda. Todo mundo gosta de ficar endeusando o cara, endeusando essa ideia de esquerda. Todos os autores que eu estudei no âmbito da faculdade, tudo era direcionado para um polo de pensamento. Como que eu combati isso? Como que você rompe a bolha? Você vai para os liberais. Eu não sou a favor de proibir. Você tem que ter acesso ao conteúdo lá do José Afonso da Silva, de vários professores eméritos aí, respeitados pela docência. Mas a melhor forma, e daí eu queria ouvir do Paulo o que ele acha. Então, quando você tem um ambiente deflagrado como esse de possível censura do judiciário, a melhor forma de resistir a isso, de resistir a esse tipo de combate à desinformação que eles alegam, não seria começar pelo ambiente cultural? Quer dizer, começar a tentar mudar a cabeça das pessoas sobre liberdade de expressão, sobre essa ideia de você não deixar alguém do Estado interferir na vida privada no ambiente cultural, pela docência, pela literatura? Não seria esse o melhor jeito de você interferir? Pergunta longa. Desculpa. Não, claro, é isso mesmo. Tá correta a tua análise, e é por isso que eu faço o curso de política americana, para as pessoas entenderem de onde vêm esses valores. Hoje todo mundo fala de liberdade de expressão. Liberdade de expressão. De onde vem isso? Você acha que você tem liberdade de expressão por quê? Quem te dá essa liberdade de expressão é o governo, ou esse é um direito que você tem dado a você por Deus?
Essa é a pergunta que as pessoas têm que fazer no final das contas. E é claro que a ocupação desta visão de mundo dentro das universidades é que é uma das grandes causas de destruição. Eu vou dar um exemplo concreto que aconteceu essa semana. Na universidade, você sabe disso, Marco, a Universidade de Direito, a Faculdade de Direito de Yale, é uma das mais renomadas dos Estados Unidos. Eu acho que talvez tenha sido a segunda que mais indicou juízes para a Suprema Corte Americana. Nesta semana, a Faculdade de Yale resolveu fazer um debate. Olha que bacana. Eles resolveram fazer um debate para mostrar que conservadores e progressistas poderiam dialogar. Aí, uma das palestrantes que eles chamaram foi uma advogada americana chamada Kristen Wagner. Essa mulher é uma verdadeira empoderada, porque ela apresentou 10% dos casos apresentados à Suprema Corte Americana. E a Suprema Corte Americana analisa, no ano passado, e a Suprema Corte Americana analisa pouquíssimos casos. Ela foi tentar falar e não conseguiu falar por causa de protestos dos progressistas que não queriam deixar que ela sequer falasse. Ela é uma conservadora. Sequer falasse. Ela saiu de lá xingada e escoltada pela polícia. O que eu acho diferente é que aqui nos Estados Unidos, de um modo geral, os conservadores jamais fazem isso com os progressistas. Os progressistas querem calar os conservadores não querem calar os progressistas porque eles acreditam em liberdade de expressão. Ben Shapiro no também, Brasil, né? Ben Shapiro aconteceu isso várias vezes. Ben Shapiro várias vezes. Pessoal do Daily Wire, do canal lá. O problema é que no Brasil, o inverso também acontece. No Brasil, a direita quer calar a esquerda. Então, você cansa de ver. Toda hora alguém vira e fala assim, pô, quando é que vão demitir a Amanda da Jovem Pan? Quando é que vão demitir o Pipeno? Quando é que vão demitir sei lá quem? Os caras que foram de esquerda falam, não, pô, deixa o cara falar, senão eu não tenho... Exato. Senão eu não tenho contraponto. Eu preciso do contraponto. Aqui, os conservadores são contra ativismo judicial. No Brasil, os conservadores são pró-ativismo judicial. Então, o brasileiro médio, ele não quer democracia. Ele quer um ditador com quem ele concorde. Se o cara é de esquerda, ele quer um ditador de esquerda, e se ele é de direita, ele quer um ditador de direita. E fala assim, você viu, nesse caso do Dallagnol, todo mundo fala, Paulo, era o único jeito, senão eu não botava o Lula na cadeia. Eu falo, então você está admitindo que você queria fazer a coisa que você quer, mesmo que fosse do jeito errado. Ou seja, você não quer democracia porcaria nenhuma. Você quer um ditador com quem você concorde. Então, enquanto tiver um ditador que você concorde com tudo, você está feliz. Boa, Paulo. E esse que é o problema do brasileiro. Ô, Paulo... E é isso que a gente precisa mudar no Brasil.